aproveitando que a fala da Rosiane, o Rio de Janeiro é o segundo estado com maior número de casos de intolerância religiosa, ficando atrás apenas de São Paulo. Os dados são da Secretaria Nacional de Direitos Humanos e mostram que metade dos terreiros de Umbanda e Candomblé no Rio foram alvos de discriminação. E quase sempre a responsabilidade foi atribuída a evangélicos. 40% dos casos desses ataques foram atribuídos a evangélicos. Rosiane, a senhora tem uma pesquisa que mostra como essa intolerância vem influenciando o movimento negro. O que a senhora detectou nesse caso? Olha, primeiro que a gente está diante de uma estratégia política, eleitoral e comunicacional, né? A gente percebe que a grandiosidade, por exemplo, de emissoras como a TV Record, que tem uma política de comprometimento com essa estratégia neopentecostal, ela tem dado muitos resultados, né? Primeiro ponto é esse, a questão política. Segundo, que se você fizer senso comum, né, se você olhar para a igreja, para a grade de programação da Record, você vai ver uma série de programas voltados para os negros. Historicamente, a TV Globo sempre teve uma posição, por exemplo, de não lidar bem com as questões que envolvem as desigualdades raciais entre pretos e brancos no Brasil, né? Isso faz com que a TV Record tenha percebido o que os partidos políticos na década de 80 já haviam percebido, né? Partidos políticos como o PDT, como o Partido Comunista do Brasil, perceberam o quê? Quase 60% da população hoje, segundo o censo, é de pretos e pardos. Não ter políticas voltadas para essa população significava não ter uma parcela de eleitor que estivesse votando nesses partidos. Mesmo que esses partidos tenham sido pioneiros na desigualdade racial, a ideia era exatamente o voto. As igrejas neopentecostais, não por acaso, né, e estudos de georreferência demonstram isso, elas estão nas favelas e nas periferias. Elas não vieram com essa pretensão, até porque o público a que a igreja realmente quer é a classe média, porque dá mais dinheiro, o dízimo é maior, né? Mas elas estão necessariamente nas periferias e nas favelas. E aí, a partir da década de 90, você começa a ver um discurso aonde as igrejas neopentecostais possuem nos seus bancos uma grande parcela de pessoas pretas e pardas. E aí esse discurso começa a desqualificar o candomblé e a umbanda, por exemplo, no Brasil, dizendo o seguinte: se essas igrejas possuem maioria de pretos e pardos, elas são as verdadeiras religiões dos negros. E que a umbanda e o candomblé não seriam mais as verdadeiras religiões porque estaria com uma grande quantidade de pessoas mestiças e de pele clara. E aí você percebe que é também uma estratégia de coibir as demandas dos adeptos do candomblé e a umbanda por reconhecimento de direitos, né? A gente não pode esquecer que em 2004 a Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada por intolerância religiosa e pagou mais de 1,5 milhão, se eu não me engano, 1.300.000 reais de indenização pela morte de uma sacerdotisa de candomblé chamada Mãe Gilda do Ogum, na cidade de Salvador. O caso foi amplamente coberto pela imprensa, tem vários estudos, inclusive o pesquisador Wagner Gonçalves da USP tem toda uma produção acadêmica em relação à morte de Mãe Gilda e o avanço neopentecostal. E aí a gente percebe o quê? O que acontece no Rio de Janeiro? Eu encontrei militantes do movimento negro, por exemplo, dizendo que candomblé e umbanda não eram mais religiões de negros. O candomblé e a umbanda são agora é coisa de branco. E por isso não se discute mais, não se quer discutir mais as demandas de enfrentamento à intolerância religiosa, né? A gente, no Brasil, a gente se conformou com uma ideia, desde 1950, por Horaci Nogueira, defendendo que o Brasil teria apenas o racismo de marca, que quanto mais preta a pele da pessoa, mais ela seria discriminada. E isso nos diferiria muito da África do Sul e dos Estados Unidos, que tem um racismo de origem. Lá, uma gota de sangue faz você negro, você pode ser louro de olho azul. Aqui no Brasil, nós teríamos um racismo
diferente disso. E hoje, quando a gente olha para esse quadro dentro do movimento negro, e eu fiz pesquisa no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro, que é um conselho que reúne 27 instituições do movimento negro e que discute políticas e que fiscaliza as ações da prefeitura, por exemplo, na implementação da 10639, nas políticas de saúde voltada para a população negra, na política de educação. Você vai perceber que a intolerância religiosa, ela, em relação ao Umbanda e o Candomblé, que são historicamente religiões dos negros, porque são oriundos dos primeiros escravizados, né, que chegaram aqui, que deixam um legado cultural, né, e essas demandas, elas acabam sendo subsumidas, elas acabam sendo abafadas, exatamente porque a lógica que opera é a cor da pele, quando a lógica para o religioso do Candomblé e Umbanda é a sua origem, né, porque um candomblessista e um umbandista, ele se vê, mesmo que ele não assuma que ele é uma pessoa negra de cor da pele, mas ele sabe que originalmente ele assume uma negritude original. E isso tem causado um colapso nessas relações por dentro do movimento negro. E também tem a ver aí com a disputa das verbas, né, federais, estaduais e municipais destinadas às coordenadorias de igualdade racial. Tem toda uma disputa por político, né, toda uma disputa de poder nessas coordenadorias e nessa própria política de identidade implementada no Brasil.